Sejam bem-vindos aqui no canal Denis Stanley. Todos que me assistem, muito obrigado por estar assistindo, por estar conectado aqui nesse canal. Eu já quero te convidar para você ser membro desse canal, se você ainda não é, se você não é inscrito ainda. Venha ser membro aqui desse canal, venha fazer parte desse negócio. E se você aí que já é inscrito, deixa um like, comenta, compartilha, deixa aí a sua interação para que você se torne alguém, né, da equipe, alguém que vai estar divulgando o canal, alguém que faz parte da equipe do canal. Eu falo equipe no sentido de você ser um membro, alguém proativo. Isso é muito importante. Ajuda muito, 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 tá bom? Hoje nós vamos falar do sentido da vida. Qual o sentido da vida mesmo? Então, fica até o final para você entender essa história aí, o que eu tenho para falar para você. E é isso. Já está inscrito, já está deixando o like, bora para cima. Ontem eu estava pensando na minha casa qual é mesmo o sentido da vida. E eu guardei esse pensamento por algum tempo, por algumas horas, e depois eu dormi. E depois que eu dormi, eu acordei com a seguinte resposta: o sentido da vida é viver. Simples assim. O sentido da vida é viver. Mas como é isso? Me explica melhor? Vou explicar. Tem pessoas que estão procurando um caminho. Tem pessoas que estão à procura da felicidade. Tem pessoas que estão insatisfeitas. Tem pessoas que estão perdidas. Mas, afinal, o que tem a ver isso com sentido da vida? O que tem a ver isso com viver? Bom, o que acontece? Eu aprendi que você vale o que você tem. Isso é uma realidade muito dura, talvez, para alguém, mas para mim que é maduro não me abala assim. Mas a verdade é que você se vale do que tem. Isso é um fato. Por quê? Se você tem bons recursos financeiros, você vai estar em um lugar melhor, geografia melhor. De repente, se você tem desejo de estar em um lugar melhor, você consegue. Porque o dinheiro, a sua condição financeira te leva até isso, te capacita nisso. Agora, o pobre que não tem dinheiro, ele não tem escolha. Ele fica onde dá. É ou não é? Isso faz ou não faz sentido? Se eu tenho um carro e eu tenho dinheiro para colocar gasolina, eu vou onde me dá na telha. É ou não é? Se eu tenho dinheiro para comer o bom e o melhor, eu como o que me der na telha. Mas o pobre que não tem dinheiro nenhum, come o que tem, o que dá. E por isso, ele vive do jeito que dá. Ou seja, levando a vida. Não estou aqui com preconceito aos pobres e nem com preconceito aos ricos. O que eu estou expondo é uma realidade. Você se vale daquilo que você tem. Se o cara é um médico, ele estudou para ser médico, então ele se vale da sua profissão. Ele se torna alguém de autoridade naquela área. Se alguém é professor, ele se vale daquilo no sentido de autoridade. Se ele não estudou nada, ele é um leigo. Ele se vale do que tem. Você entende minha percepção, meu entendimento? O que isso tem... Tá bom, Stanley, o que isso tem a ver com viver a vida? O sentido da vida. O que isso tem a ver com o sentido da vida? É que você precisa entender onde você está.
Você precisa entender qual é a sua realidade, para que você comece a viver aquilo de fato. Porque o que faz sentido da vida, como eu disse, o sentido da vida é viver. Então eu preciso fazer aquilo que eu tenho, aquilo que está nas minhas mãos, bem feito. Eu preciso executar aquilo que está nas minhas mãos com sabedoria. Porque afinal de contas, esse é o sentido da vida. Viver conforme o que eu tenho de verdade. Para ser mais claro, eu vou expressar melhor. Se você é o médico e você se vale daquilo, você tem aquilo em mãos, você é autoridade naquilo, faça o melhor naquilo. Seja firme naquilo, seja forte naquilo, seja o melhor da região, seja o melhor do estado, seja o melhor, se for possível, do mundo. Se você é um pobre, pai de família, seja o melhor pobre. Como ser o melhor pobre? Fazendo com que você curta o que você tem. Por exemplo, qual o lazer de um pobre? O lazer de um pobre, de repente, depende da região que ele mora, talvez a pescar, talvez... Isso, lazer, geralmente não tem uma coisa bem definida qual o lazer de um pobre, qual o lazer de um rico. O rico vai para onde ele quer. E o pobre é onde ele dá, tipo, a condição deu para poder ficar em casa. Então seja um bom dono de casa, faça aquilo, tá dentro de sua casa, curte esse momento de pobreza. Parece ironia eu estar falando isso, mas não é, gente. Eu já passei por um momento de pobreza assim, extrema, que eu já comi farinha com açúcar. Estou falando essa realidade. E eu não murmurei desse momento. O que eu fiz foi o quê? Usufruir daquele momento como uma experiência. Eu extraí aquilo como uma experiência. Falei, cara, já que eu estou nessa situação, eu vou aproveitar o máximo disso. Vou viver o máximo disso. Isso vai fazer sentido no futuro. E realmente fez. Hoje eu tenho história para contar. Hoje eu sento com as pessoas e falo assim, ó, eu já comi farinha com açúcar. No lugar do arroz, no lugar do feijão, no lugar da carne, no lugar do ovo, no lugar do churrasco. Eu tenho história para contar. Então é sobre isso. Então, como eu estava dizendo, se você faz o melhor, vive o melhor daquilo que você tem em mãos, como eu disse, a gente se fala do que tem, então eu sou o melhor, eu vivo o melhor, eu faço o melhor, eu estou dando sentido na vida. Porque tudo que vem nas nossas mãos é para que nós aprendamos e sirvamos com isso. Servir. Eu tenho algo nas minhas mãos, eu tenho que servir com isso. E como que eu sirvo? Sendo o melhor. Se eu for médico, então eu vou ser um bom médico e vou desembolar, e vou fazer o melhor e vou entregar o melhor. Então eu estou dando sentido na vida, estou vivendo a vida intensamente. Se eu tenho condição, a minha situação financeira permite que eu vá em lugares, desfrute praias, desfrute outros países, outros lugares, geografias diferentes, ambientes diferentes, comidas diferentes, pessoas diferentes, ambientes diferentes. Então, eu estou desfrutando, eu estou dando sentido, porque eu estou vivendo intensamente e estou vivendo a vida com a verdade. Porque a partir do momento que você acorda da sua cama e você se pergunta, o que eu vou fazer hoje? Qual o sentido da vida? Você tem que olhar, como eu disse, o que está em volta de você, o que você faz. E isso faz com que a minha mente abra, quando eu começo a fazer isso, para coisas novas. Porque, por exemplo, suponhamos que o indivíduo é pobre e não tem nada, vive na escassez, mas a partir do momento que ele vai usufruir daquela situação que ele está,
Ele vai olhar e falar, peraí, eu posso melhorar. E a partir dali a mentalidade dele começa a mudar. E de repente, ele vai vendo que tem a possibilidade de ele vender alguma coisa, dele aprender algo maior, dele fazer algo maior. E quando assusta que não, ele saiu daquela pobreza. Porque foi o que aconteceu comigo. No momento que eu estava comendo farinha com açúcar, eu falei assim, vou dar o meu melhor. Vou ser o melhor pobre. Vou comer melhor. Vou comer essa farinha com açúcar não porque eu sou bonzão, mas para adquirir experiência. E ali, quando eu intensifiquei aquilo, eu passei a olhar e falar assim, eu preciso sair daqui, eu consigo sair daqui. E quando assustou que não, eu já estava lá em cima. Eu superei aquela situação. Porque eu me vali do que eu tinha. Então, nesse raciocínio, eu consigo chegar à situação, no entendimento que eu sou o próprio recurso. Não é A, nem B, nem C, é você. Eu. Porque quando eu entro intensamente num lugar, eu me torno, quando eu passo a viver, me valer do que eu tenho, eu me passo o recurso. Por quê? Poxa, eu vivo intensamente. Eu passo a ser alguém de verdade. Porque eu entendo que aquilo não me define. O que me define é a intensidade que eu coloco. O que me define é o que eu faço com o que eu tenho. É a minha atitude. É o meu intelecto. É isso que faz com que eu viva intensamente. E eu, quando eu acordei e vi essa frase na minha mente, o sentido da vida é viver, eu comecei a olhar em volta tudo de mim e falei, é mesmo. Eu preciso fazer, usufruir do que eu tenho. Muitas pessoas querem usufruir de uma coisa que elas ainda não têm. Quantos que deixam a sua casa bonita lá para olhar para o do vizinho? Já viu aquele ditado que a grama do vizinho sempre é a mais verde? Isso acontece com pessoas que não têm um gozo naquilo que ela tem, que não vive intensamente a sua vida, que não é grata, que não observa, que não usufrui daquilo, que não vive a vida. Então a vida delas não tem sentido. Sempre é a do outro que vai ter sentido. Sempre vai ser a vida do vizinho, porque a vida dele não está sendo vivida. Mas o dia que ele entender isso e viver a vida dele intensamente, ele não vai ter tempo para olhar para a grama do vizinho. E quando ele viver intensamente o que ele tem, ele vai entender que ele tem o que ele merece e o que é melhor para ele. E que ele vai buscar aquilo. Se ele não está satisfeito, ele vai melhorar, porque está vivendo aquilo. Mas a pessoa que está olhando para a grama do vizinho, dificilmente ela vai se sobressair. Porque ela não está vivendo intensamente o que ela tem. Ela não está se valendo do que ela tem. Então por isso ela não vai para o próximo nível. Para mim, para o próximo nível, eu tenho que me valer do que eu tenho. Ah, eu tenho uma bicicleta? Então tá, eu vou andar nela. Eu vou adquirir experiência. E vou mentalizar um carro. E depois, se for meu foco comprar um carro, eu vou comprar o carro. Mas eu vou pegar essa bicicleta, vou arregaçar, vou fazer outras coisas. Andar com ela o máximo. Não é porque eu tenho uma bicicleta que eu não possa ter um carro. Mas quando eu me valo do que eu tenho, eu desfruto e passo para o próximo nível. Isso faz com que a mente do homem se evolua. Isso faz sentido à vida.
Por isso que a Bíblia fala que a inveja, ela apodrece os ossos. Quem já viu a história da Bíblia, a história do rei que queria a vinha do outro? Que queria a vinha do rapaz que nem era rei. Mas a inveja dele era tão grande que ele queria do outro. Ele era dono de um reino. Ele era dono de todo aquele sistema, ecossistema, ele tinha tudo nas suas mãos. Mas ele queria o do outro. Ele não sabia usufruir o que ele tinha. Ele não se valia do que ele tinha. Então ele tinha que sobrepor sobre as coisas dos outros. Por isso que a inveja apodrece até os ossos. A Bíblia diz claramente. Porque a partir do momento que eu chego perto de você, olho para você e falo assim: nossa, olha o carro de fulano de tal. É porque eu não estou vivendo a minha vida. Eu não estou colocando intensidade nas minhas coisas. Eu não estou aproveitando, não estou me valendo do que eu tenho. Eu estou sendo rebelde. Eu quero ter experiências em coisas dos outros, sendo que eu não tenho experiência nas minhas coisas. Eu não estou vivendo as minhas coisas. Eu não estou satisfeito com as minhas coisas. Aí que está o problema. Então tudo que você for fazer, você tem que viver intensamente. Vou deixar um versículo, observe bem Atos dos Apóstolos, diz assim, ó. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito, pelo qual ele falava. Aqui nós estamos falando de Estevão. Estevão era um homem, um jovem, cheio do Espírito Santo. E ele entendia o momento que ele estava vivendo. Ele estava vivendo o mover do Espírito Santo. E por ele entender que aquilo que estava sendo dado para ele era muito grande, e ele vivia aquilo intensamente, ele evangelizava, pregava para as pessoas. Então, automaticamente, muitos se levantaram contra Estevão. Porque Estevão estava vivendo a vida dele. Ele estava dando sentido à vida. Ele estava vivendo a vida. Talvez aí na sua vida, não sei onde você está, como está a sua situação. Talvez você está frustrado porque você está no Instagram, você está no Facebook, você está no YouTube, você está nas redes, todas as plataformas sociais, nas redes. Não sei se é social que fala, porque são plataformas de vendas, de negócios, mas é uma plataforma. Talvez você está aí frustrado porque você não está se valendo do que você tem, ou seja, você não está vivendo o que você tem, mas você está de olho na vida do outro, na viagem que fulano de tal fez para tal lugar, no carro que fulano de tal tem ou comprou, não sei de que, no jatinho de fulano de tal, e você, você não está vivendo a sua vida. Você está frustrado e angustiado. E talvez você se pergunte, qual o sentido da minha vida? Qual é o meu propósito? Porque você não está vivendo a sua vida de verdade. Então pense nisso. Viver a vida é isso. O sentido da vida é isso. A vida só faz sentido quando eu vivo ela. O sentido da vida é viver a vida. Viva a vida. E o que é viver a vida? É usufruir do que você tem. Comer do seu melhor. Usufruir do seu momento. Se você tem um prato de macarrão, é o seu melhor que você tem. Coma ele com todo o amor. Isso não define você. Isso não significa que um dia você não vai ter o melhor. Lógico, se você buscar, você vai. Mas seja grato pelo que você tem. Simples assim. A vida nossa, ela tem que ser vivida intensamente. E para viver intensamente, você não precisa ter muita coisa. Você precisa viver o que você tem, um momento seu, o lugar que você está. Vive intensamente lá. Ah, eu moro na periferia, eu moro no interior, vou esperar eu estar na cidade grande para viver intensamente. Eu moro na roça, vou esperar eu estar na cidade para viver intensamente. Para com isso, moço. Viva agora.
onde você está. Faça o seu melhor agora. Se vale do que você tem. Você vale do que você tem. Se você tem A, então viva A. Se você tem um carro velho, viva disso. Faz o que viva o melhor nesse carro. Ande o melhor, faz a melhor volta. Você só tem essa bicicleta, é o que você tem. Se vala disso. Mas entenda. Viva intensamente. Viva a vida. É sobre isso. De repente você está esperando chegar. Ah, eu só tenho uma bicicleta. Mas quando você tiver um carro, você vai olhar e falar assim: ah, eu vou esperar ter outro carro, porque eu vi fulano de tal tem um carro maior que esse, quero viver. Quando eu tiver o carro que fulano de tal que eu tenho, aí eu vou viver